dia, boa tarde, boa noite. Toda hora é hora de ouvir a palavra do Senhor. E hoje nós vamos ouvir 2 Crônicas 3, 4 e 5. Vamos lá. Então, Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi. O templo foi construído na eira de Araúna, o Jebuseu, o local escolhido por Davi. A construção começou no 2º dia do 2º mês do 4º ano do reinado de Salomão. Os alicerces do templo de Deus, construído por Salomão, tinha 27 metros de comprimento e 9 metros de largura, conforme a medida antiga. A sala de entrada na frente do templo media 9 metros de largura, a mesma largura do templo, e 9 metros de altura. Salomão revestiu seu interior com ouro puro, cobriu todas as paredes do salão principal do templo com madeira de cipreste, revestida com ouro puro e enfeitada com entalhes de palmeiras e de correntes. Enfeitou as paredes do templo com pedras preciosas com ouro da terra de Parvaim. Revestiu com ouro as vigas, os batentes, as paredes e as portas, todo o templo, e entalhou nas paredes figuras de querubins. Fez o lugar santíssimo com 9 metros de largura, a mesma largura do templo, e 9 metros de comprimento. Revestiu seu interior com 21 toneladas de ouro puro. Cada um dos pregos de ouro pesava 600 gramas. Também revestiu com ouro as paredes das salas superiores. Fez 2 figuras em formas de querubins, as revestiu com ouro e as colocou no lugar santíssimo. As asas abertas dos querubins mediam juntas 9 metros. Uma das asas do primeiro querubim media 2,25 metros e tocava a parede do templo. A outra asa, que também media 2,25 metros, tocava a asa do segundo querubim. De igual modo, uma das asas do segundo querubim, medindo 2,25 metros, e tocava a parede oposta. A outra asa, que também media 2,25 metros, tocava a asa do primeiro querubim. Portanto, as asas abertas dos querubins mediam juntas 9 metros. Os querubins ficavam em pé de frente para o salão principal do templo. Na entrada do Santíssimo Lugar, colocou uma cortina de linho fino, enfeitada com fio de azul, púrpura e vermelho, e bordada com figuras de querubins. Para a frente do templo, fez 2 colunas, cada uma com 8,1 metros de altura e com um capitel de 2,25 metros de altura. Fez conjuntos de correntes entrelaçadas e os colocou para enfeitar o alto das colunas. Também fez 100 romãs decorativas e as prendeu às correntes. Depois levantou as 2 colunas na frente do templo, uma ao sul da entrada e outra ao norte. Chamou a coluna ao sul de Jaquim e a coluna ao norte de Boaz. Capítulo 4. Salomão também fez um altar de bronze com 9 metros de comprimento e 9 metros de largura e 4,5 metros de altura. Depois fundiu um grande tanque redondo chamado Mar. O tanque media 4,5 metros de uma borda a outra e 2,25 metros de profundidade e 13,5 metros de circunferência. Logo abaixo da borda tinha ao seu redor 2 fileiras de 20 figueiras por metro, em toda a circunferência, formando uma única peça de fundição com o tanque. O tanque ficava apoiado sobre 12 touros, todos voltados para fora, 3 voltados para o norte, 3 voltados para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. As paredes do tanque tinham 8 centímetros de espessura e sua borda se projetava para fora como uma taça, semelhante a um lírio. Tinha capacidade para cerca de 70 mil litros de água. Também fez 10 pias menores para lavar os utensílios para os holocaustos. Colocou 5 do lado sul e 5 do lado norte. Os sacerdotes, porém, se lavavam no tanque chamado Mar. Fez 10 candelabros de ouro, de acordo com as especificações que havia recebido, e os colocou no templo, 5 do lado sul e 5 do lado norte. Fez 10 mesas e as colocou no templo, 5 do lado sul e 5 do lado norte.
Também fez 100 bacias de ouro. Depois, construiu o pátio dos sacerdotes e o grande pátio externo. Fez portas para as entradas dos pátios e as revestiu com bronze. O grande tanque de bronze chamado Mar foi colocado perto do canto sudeste do templo. Hurão-Abi também fez as bacias, pás e tigelas necessárias. Assim, Hurão-Abi terminou tudo o que o rei Salomão havia ordenado que ele fizesse para o templo de Deus. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes entrelaçadas que enfeitavam os capitéis, as 400 romãs penduradas nas correntes dos capitéis, 2 fileiras de romãs para cada conjunto de correntes que enfeitavam os capitéis no alto das colunas, as bases móveis para levar água com as pias, o mar e os 12 bois debaixo dele, os baldes das cinzas, as pás, os garfos de carne e os demais utensílios. Hurão-Abi fez todos esses utensílios de bronze polido para o templo do Senhor, conforme instruções do rei Salomão. O rei ordenou que fossem fundidos em moldes de barro no vale do Jordão, entre o Sucote e Zaretã. Salomão usou uma quantidade tão grande de bronze que seu peso não pôde ser medido. Salomão também fez toda a mobília para o templo de Deus: o altar de ouro, as mesas para os pães da presença, os candelabros e suas lâmpadas de ouro maciço, para serem acesas diante do lugar santíssimo conforme determinado. Os enfeites de flores, as lâmpadas e as tenazes, todos de ouro mais puro. Os cortadores de pavio, as tigelas, as colheres, os incensários, todos de ouro maciço. As dobradiças das portas de entrada do lugar santíssimo e do salão principal do templo revestida com ouro. Capítulo 5. Assim, o rei Salomão concluiu toda a sua obra no templo do Senhor. Então trouxe todos os presentes que seu pai, Davi, havia consagrado, a prata, o ouro, os diversos objetos, e os guardou na tesouraria do templo de Deus. Em seguida, Salomão mandou chamar a Jerusalém todas as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos, os chefes das famílias israelitas. Eles levariam a arca da aliança do Senhor, onde estava, na cidade de Davi, também conhecida como Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se reuniram diante do rei durante a festa das cabanas, celebrada anualmente no 7º mês. Quando todos os líderes de Israel chegaram, os levitas ergueram a arca. Os sacerdotes e os levitas levavam a arca do Senhor, junto com a tenda do encontro e todos os seus utensílios sagrados. Ali, diante da arca, o rei Salomão e toda a comunidade de Israel ofereceram tantos sacrifícios de ovelhas e bois que não puderam ser contados. Então, os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o santuário interno do templo, o lugar santíssimo, e a colocaram sobre as asas dos querubins. Os querubins tinham asas abertas sobre a arca, e elas cobriam a arca e as varas usadas para transportá-la. Essas varas eram tão compridas que suas pontas podiam ser vistas do lugar santo, diante do lugar santíssimo, mas não de fora, e estão ali até hoje. Na arca havia só as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado dentro dela no Monte Sinai, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que eles saíram da terra do Egito. Então, os sacerdotes saíram do lugar santo. Todos eles haviam se purificado, estivessem ou não de serviço naquele dia. E os levitas, que eram músicos, Asaf, Emã, Jedutum e todos os seus filhos e parentes, vestiam roupas de linho fino e estavam em pé ao lado leste do altar, tocando símbolos, liras e harpas. 120 sacerdotes tocando trombetas e acompanhavam. Os que tocavam trombeta e os cantores em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor. Acompanhados de trombetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram as vozes e louvaram o Senhor com essas palavras: Ele é bom, seu amor dura para sempre. Nesse momento, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor.
Com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade aos seus serviços, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo de Deus. E assim terminamos mais um momento na presença do Senhor. Você ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe para que juntos possamos alimentar muitos irmãos, fortalecendo sua fé com a palavra viva. Um grande abraço e até amanhã!